Salve, salve, nação corintiana! Salve, salve, fiel! Como vocês estão? Tudo beleza? Recuperados do jogo de ontem? Meu Deus do céu, hein? Corinthians ontem deixou escapar a vitória num jogo que a gente poderia estar praticamente classificado, mas se não veio a vitória, pelo menos veio um ponto e já ajuda demais agora nessa luta pela classificação na Libertadores. A gente vai falar também sobre o jogo, sobre os personagens do jogo. Vamos falar sobre o caso Bambu. Meus amigos, caso Bambu, vamos falar o que está acontecendo. Vamos falar também da sacanagem, Eu nem eu vou dizer outra palavra, porque não tem como a gente falar como estão tratando o futebol sul-americano e o que aconteceu ontem entre Boca Juniors e Always Red, né, lá na Bolívia, foi ridículo. Ridículo. E atenção, hein, Duílio? Abre o olho, Duílio. Vão passar a mão no Corinthians. Então, abre o olho. Então, a gente vai colocar aqui tudo sobre Corinthians. E muito obrigado a você que já chegou aqui no canal, canal Sangue de Raça. Prazer, meu nome é Idário e a gente vai trazer tudo sobre Corinthians. Aqui, você tem voz. É o canal mais raiz, mais corintiano da internet. Por quê? Aqui a gente não fica passando pano, não, tá? Aqui a gente não fica passando pano, não. Aqui a gente tem que falar, a gente fala na lata. É assim que funciona, beleza? Vou pedir você que chegou agora aí com a gente, dá aquela moralzinha pra nós, né? Não custa nada, já deixa aí, sobe o like aí, deixa o like pra gente. Ajude mais, o seu like nos ajuda demais aqui no canal. Se inscreva, clica no botão inscrever-se e ativa a sineta. Ativa a sineta aí, né? Ativa o sininho aí pra nós, tá? E se inscreva no canal, meu. Senão o Luan, meu, vai chamar você, tá certo? Deixa aí seu comentário, vem aí no chat, vamos bater papo, meus amigos, vamos bater papo aqui. Você concordou? Discordou do que eu falei? Não tem problema, aqui é democracia corintiana, tá bom? Muito obrigado a quem puder também fazer aquele favorzinho aqui, curtir, compartilhar. Tem muito corintiano que não conhece o nosso canal ainda. Não conhece o canal do Idário, não conhece o Sangue de Raça. E sejam muito bem-vindos aqui, beleza? É isso aí, meus amigos. A partir de agora, a gente vai falar tudo sobre Corinthians, né? Sobre o nosso maior amor, que é o Esporte Clube Corinthians Paulista. Bom, primeiro que eu vou começar com o jogo de ontem, né? Foi um jogo que o Corinthians começou de uma forma tranquila, perdeu o Fagner já com 4 minutos de jogo. Infelizmente, o Fagner vai ser reavaliado nessa sexta-feira, corre o risco de parar um tempinho e o Rafael Ramos só pode estrear na partida da segunda fase da Libertadores. E ontem, né, vamos falar a verdade, ontem o senhor Vitor Pereira colocou o Lucas Piton no lugar do Fagner e não comprometeu. Jogou relativamente bem, não precisou fazer grandes intervenções e jogou bem, né? O Corinthians ontem, vale destacar aqui ao Fagner, né? O Fagner que perdeu o jogo. Vale destacar também o Jô. O Jô parece que está afim de jogo, né? O Jô está realmente querendo estar no Corinthians, né? Até que enfim alguém acordou o Jô, né? O Jô jogou muito bem. Outro jogador que fez uma partidaça, na minha opinião, foi o Duqueiroz. Duqueiroz, junto com o Maicon, ele cresce o futebol dele. Parece que os dois se completam. Renato Augusto, outro jogador que jogou muito bem, né? Renato Augusto voltando no segundo tempo, né? Entrando aí no segundo tempo, jogando muito bem. O William, né? Que estava com uma contusão, por isso que não entrou aí já de cara. Mas a zaga ontem deixou a desejar, né? A zaga deixou a desejar. E o que falar do nosso gigante Cássio? Né?
A gente critica, a gente elogia, e é isso que funciona no futebol mesmo. Quando a gente tem que elogiar, a gente elogia. Quando a gente tem que criticar, a gente critica. Eu não gosto do tribunal da internet. Não gosto daquelas pessoas... Ah, você criticou o Cássio! Agora toma aí! Eu falei! É só para poder o seu ponto ser maior que o outro, né? O Cássio fez grandes intervenções, grandes defesas. No primeiro tempo, salvou uma bola muito boa. No segundo tempo, pegou o pênalti, né? O 22º dele com a camisa do Corinthians, o primeiro na Libertadores. Não só defendeu, como agarrou a bola, né? O Theo Gutierrez foi muito mal na bola e a gente não tem nada com isso. E aí, quando a gente poderia ter saído com a vitória, pênalti pro Corinthians. Júnior Moraes recebe, o goleiro faz o pênalti. E aí, não teve VAR no primeiro pênalti, não teve VAR no segundo pênalti. E aí, Fábio Santos da bola, é gol do Corinthians? Muitos de nós pensávamos que sim. E aí, o senhor Fábio Santos isolou a bola, mandou para cima do gol. Ele perde o seu segundo pênalti com a camisa do Corinthians. Fazia desde o jogo contra o Fluminense, né? Contra o Fluminense em 2014, naquela derrota com 5-2, né? 5-2 lá no final do Campeonato Brasileiro de 2014, o Fábio Santos não perdia pênalti com a camisa do Corinthians. Teve muita gente que zicou, né? Teve muita gente que zicou, já gritou gol, Fábio Santos é gol. Já teve gente que, não, deixa o William bater. Mas é o que acontece, né? E o Fábio Santos poderia ter dado o gol da vitória para o Corinthians. E vamos falar sobre o Fábio Santos também. Fábio Santos fez uma partida segura, é a quarta partida dele na Libertadores. Tem sido, né, mais titular na Libertadores. É um atleta que tem experiência, é um atleta que jogou relativamente bem, quase fez o gol no segundo tempo, mas perdeu os 3 pontos. Como o Vitor Pereira falou, nós deixamos de fazer os 3 pontos, perdemos 2 pontos. Mas na tabela de classificação, o Corinthians ainda tá respirando, né? Tá respirando. O Corinthians tá com 7 pontos, é líder ainda da sua chave, só que daqui a 15 dias teremos Corinthians e Boca Juniors e Corinthians lá na Bombonera. Vitor Pereira mexeu muito, mexeu no segundo tempo, mexeu muito bem. Tá dando padrão tático o Corinthians, logicamente, precisa ainda definir o meio-campo, se joga um, se joga outro, o ataque também. Mantuan foi muito mal ontem para mim, Mantuan perdeu alguns gols, precisa definir o ataque muito rapidamente. O Jô tem feito por onde. Júnior Moraes entrou bem novamente. Então o Corinthians vai ganhando corpo, né? Vai ganhando corpo aí para chegar nas oitavas de final da Libertadores. E agora, né? Só para dar um parâmetro geral para vocês, o que acontece? O próximo jogo, que vai ser contra o Boca Juniors, tem alguns cenários que são interessantes. Se o Corinthians ganhar do Boca, já está classificado. Pronto, tá? Ganhou do Boca lá na Bombonera, está classificado. Empatou com o Boca, ótimo, muito bom ponto. O Corinthians não se classifica matematicamente, mas fica muito próximo até ficar em primeiro lugar na sua chave. E no caso de derrota para o Boca, não é dos piores, né, dos piores cenários. O Corinthians vai precisar somente de uma vitória simples contra o Always Ready no dia 26 de maio, lá no estádio da Neoquímica Arena. Então, mesmo que aconteça o pior contra a equipe do Boca Juniors, e a gente tem que ficar ligado, já vou falar sobre isso, tá? A gente tem que ficar ligado, e o Corinthians classifica aí, né? Mas não se classificaria em primeiro, se classificaria em segundo. Só que aí tem que fazer saldo de gol, ver como que vai funcionar, se empata lá na Bombonera, Boca e Deportivo Cali. O Corinthians, logicamente, queria os 3 pontos, era importante os 3 pontos, mas o mais importante de tudo era não perder o jogo ontem. E não perdeu, conquistou um ponto, tirou pontos
da equipe do Deportivo Cali e vai ficar uma briga aí, né? O Corinthians tá na boa, vai classificar. E agora eu vou falar sobre o assunto Boca Juniors. Que todo mundo sabe que a Conmebol é uma porcaria, que a Conmebol ela passa pano para equipes argentinas, todo mundo sabe. Todo mundo sabe o caso Amarília, o que o Palmeiras sofreu em 2000, né, naquela final contra o Boca Juniors também. O Palmeiras perdeu a final para o Boca Juniors, foi literalmente roubado também. E toda vez que tem um argentino contra brasileiro, nós somos afanados, somos roubados. Por quê? A senhora Conmebol, ela privilegia os argentinos. Então nem VAR tem na primeira fase, porque os times argentinos são os coitadinhos. Os times argentinos são um bando de coitadinhos. Se vocês não têm dinheiro, o problema é de vocês. O problema é de vocês. Agora, o que a dona Conmebol fez e está fazendo é uma nojeira, é nojento. É nojento. E o senhor Duílio Monteiro Alves, tá? O senhor Duílio Monteiro Alves tem que parar de ser bunda mole, tá? Duílio Monteiro Alves, o senhor tem que parar de ser bunda mole. Não pode ficar parado. O senhor não pode ficar parado, senhor Duílio Monteiro Alves. Por quê? Existe uma denúncia escandalosa. E não é uma denúncia. A polícia foi lá. A polícia foi lá. Tá? É inadmissível um negócio desse. E o senhor Duílio Monteiro Alves, que não faz nem pressão em Federação Paulista, a gente precisa entender que contra o Boca Juniors, daqui a 15 dias, vai ser roubado. Vai ser roubado, sim. Vai ter pênalti pros caras, vai ter expulsão de jogador do Corinthians. Pode escrever o que eu tô falando. Pode escrever o que eu tô falando. A Duílio Monteiro Alves e o presidente do Deportivo Cali precisam fazer alguma coisa. Pressão. E a senhora CBF, que está nem aí para os clubes brasileiros, vamos perder mais uma vez. Por quê? Porque os últimos 5 campeonatos, o Brasil ganhou 3. O Brasil ganhou 3. 2 com o Palmeiras, uma com a equipe do Flamengo. Ganhou 3. Sabe? Então vocês estão com medo de mais uma vez dar brasileiro, porque o nosso futebol é muito melhor que o de vocês. Nós temos muito mais grande que vocês. E a senhora Conmebol tá se borrando de medo. E sempre foi assim, tá? Sempre foi assim. Os argentinos, eles, além de ter todo esse histórico ruim, né? De ser racista, de nos chamar de macaco em todos os campos que a gente vá, a senhora Conmebol é bunda mole. Isso aqui não é choro não, cara. Não é choro não. Sabe por quê? Porque a gente vai ser roubado. Nós seremos roubados daqui a 15 dias. Olha o que aconteceu. Lá no estádio do Always Red. Olha só o que aconteceu. É nojento, cara. É nojento. E isso, né? Isso daí nada mais é que um afago. Isso sempre aconteceu. Tá? Dá uma olhada nesse vídeo. Dá uma olhada nesse vídeo aqui, né? A polícia. Vamos a, mi opinión es devolver la licencia y resolver. Sí, de acuerdo. São quatro. São quatro. Estão chegadas a pouco, tem camisa, tem... que mais aí? Olha lá. A polícia boliviana, né? Polícia boliviana, que teve uma denúncia, né, da diretoria do Always. Olha lá. Tirando foto. Isso foi um afago da diretoria do Boca pro árbitro. Isso foi um afago da diretoria do Boca pro árbitro de futebol, né? O árbitro lá desse time aí, do Boca Juniors, né? Só que aí é o seguinte, tá? Aí é o seguinte.
Nesse caso, tá? Nesse caso, e a gente tá falando aqui sobre esse jogo aí do Boca Juniors e do Always Ready, teve um pênalti escandaloso, cara. Teve um pênalti escandaloso pro Boca Juniors. O Boca Juniors não ia ganhar o jogo. Não ia ganhar o jogo do Always Ready. Não ia. Ia ser um empate, ou poderia até perder o jogo. Deram um pênalti que não foi nada. E o Boca foi lá. O Sálvio fez o gol. O Boca hoje está no páreo. O Boca hoje está no páreo. Então, olha só o que acontece. É ridículo, cara. É ridículo. Mais uma vez, tá? Mais uma vez, o Boca Juniors se faz da amizade com a Conmebol, e começa a meter a mão nos times brasileiros, nos times colombianos, nos times bolivianos, tá? O senhor árbitro peruano, Kevin Ortega deve ter ficado feliz e ter ganhado uma camisa do Boca, boné do Boca, o que tem aí, né? E o pênalti foi escandaloso. O pênalti foi uma vergonha. Vergonhoso. E seremos roubados lá na La Bombonera. Seremos roubados. Por quê? Porque querem que passe o Boca. Né? Mais uma vez. E aí, eu conclamo a diretoria do Corinthians, tá? Chamo a diretoria do Corinthians. Vocês têm que parar de ser bonzinho. Vocês são muito bonzinho. A diretoria do Corinthians é muito boazinha, cara. Eles não estão nem aí, sabe? Ai, que legal. Ai, ui. Pelo amor de Deus, poxa. Começa, opa, tô ligado. Manda ofício pra Conmebol. Manda ofício na CBF. Faz pressão. Vocês não querem. Vocês são um bando de acomodados, poxa. E quem sofre com isso são nós, torcedores do Corinthians. Tudo bem que a gente está próximo da classificação. Ótimo. E se não tivesse? E se não tivesse? Né? Então, o senhor Duílio Monteiro Alves, tira a bunda da sua cadeira, tá? E comece a trabalhar, irmão. Comece a trabalhar. Não é só mídia social, não, cara. Sabe? O senhor aí tem que começar a mostrar serviço como presidente. O senhor André Sanches podia ter qualquer tipo de... e olha, é um vagabundo também, é um cara que ferrou o Corinthians, mas pelo menos ele tentava fazer alguma pressão. O Mário Gobi, mesma coisa. O Mário Gobi, em 2012, fez isso lá contra o Emelec. Então, a gente quer que você tenha um pouquinho mais. Pare de ser bunda mole, irmão. Pare de ser bunda mole, tá? E não vem que depois esse negócio de apagão, não. Esse negócio de apagão aí já deu no saco, tá? Já deu no saco. Bom, tirando aí o jogo de ontem, também essa vergonha do Boca Juniors, né? Vamos falar sobre o caso Robson Bambu, né? E aí, mais uma vez, o Tribunal da Internet. O Tribunal da Internet, né? Achincalharam um cara, chamaram um cara de todos os predicados possíveis e imaginários, né? E a Polícia Civil de São Paulo concluiu o inquérito do caso, né? Com a menina que supostamente tinha acontecido com o Robson Bambu, né? E não tem nada! E não teve nada! Parabéns! Parabéns, né? Parabéns! Eu sempre falei isso aqui. A gente não pode ficar acusando sem provas. O acusador tem um ônus. Qualquer um pode acusar a gente. Qualquer pessoa pode acusar a gente. E a gente não tem... o acusador ele tem um ônus da acusação. Ele pode falar o que quiser. Então tentaram. Por mais que o Robson Bambu, que também tem cabecinha fraca, né? O senhor Robson Bambu, que tem cabecinha fraca, tá? Então ele não foi apontado como provável autor do crime. Ponto. Não é ele. Não é ele. E a menina lá de 25 anos, né? Que a gente tá cansado de ver que às vezes as pessoas querem fama em rede social, querem aumentar inscritos em canais, querem aumentar número de seguidores em Twitter e Instagram, de uma maneira de chamar a atenção
das piores coisas possíveis, né? E aí, né, falaram um monte do cara, porque o cara não sei das quantas, respeita as minas. E aí o Portal UOL xingando, metendo pau no cara, né? O Portal UOL xingando o cara, falando, o jornalista aí, né? O jornalista aí, irmão daquela moça lá da Band, falando o torto a direito dele. E aí, cara, se você não tem prova, você não tem como falar. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Tem muita gente que acusou o cara, que falou, não, respeita as minas, porque senão as coisas. A gente tá vendo que tem que ter prova. Sem prova, não tem como levar para frente. O Robson Bambu é cabecinha fraca? Sim, é cabecinha fraca. Porque não deveria ter ido para balada, não deveria ter dado mole. Ele deu mole. Ele deu mole. E ele dando mole, chega aí os lacradores de plantão, que querem somente, visibilidade aí. Só querem visibilidade. Mais uma vez, tá? Mais uma vez, nós, corintianos, temos que tomar cuidado quando a gente fala. Nós, corintianos, temos que tomar cuidado quando a gente fala. Porque a gente gosta de sempre, né, se exaltar aí, não sei das quantas, falar o quê, falar aquilo lá. E não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona. O Robson Bambu aí poderia, por exemplo, ter sido mandado embora do Corinthians sem ter... E agora está provado. Agora está provado que ele não teve participação. O Corinthians poderia ter tomado um processo. Mais um processo no jogador. Porque vamos dizer que o Corinthians mandasse ele realmente embora, sem ter a prova da acusação. O direito dele, o Corinthians agiu da maneira mais correta. O Corinthians colocou ele, escreveu ele no Paulista. Teve muita gente, não pode escrever no Paulista, porque ele se das plantas. E aí tá provado. Então tomem cuidado com o que a gente fala. Tem que tomar cuidado. É a mesma coisa, por exemplo, quando alguém fala assim, esses aí tá fazendo tal. Você tem prova? Você não tem prova, irmão? Você não tem prova? Até papagaio fala. Mais uma vez, ridícula. Tudo isso que vem acontecendo. É um jogador que hoje poderia ir processando o Corinthians, tá? Poderia estar processando o Corinthians e não foi provado nada, tá? Não foi provado nada. É o tribunal da internet, né? O tribunal da internet que pro bem e pro mal, né? Pro bem e pro mal. Só para terminar aqui o assunto, tá? O Corinthians joga agora, né, o Campeonato Brasileiro às 6 horas da tarde no domingo contra o Red Bull Bragantino lá em Bragança Paulista, tá? Lá em Bragança Paulista, o Corinthians que em Bragança Paulista tem dado relativamente sorte, né? No futebol, no Brasileiro do ano passado, a gente empatou 2-2, tava perdendo 2-0, empatou com um gol do Renato Augusto e do Mosquito. O Bragantino é um time muito difícil, é um time que sempre a pedrinha no sapato do Corinthians, e o Corinthians vai precisar aí buscar os 3 pontos. Tem que buscar os 3 pontos e com o que tem melhor. Agora, o jogo mais importante vai ser na quarta-feira contra a equipe da Portuguesa do Rio de Janeiro, pela Copa do Brasil. E o Corinthians define aí a sua participação, né, nas oitavas da Copa do Brasil. Então, precisa sim, né, continuar vivo no Campeonato Brasileiro, continuar vivo na Copa do Brasil e continuar vivo na Libertadores. E depois, né? Depois a gente tem que entender que o senhor Vitor Pereira está fazendo ainda alguns testes, mas ele já tem uma espinha dorsal. Isso já está evidente que ele já tem uma espinha dorsal e essa espinha dorsal aí já está pronta. Então o Corinthians agora precisa, né, colocar os melhores em campo, independente do que vem acontecendo, coloque os melhores em campo para que a gente possa ter uma segurança melhor aí
nos 3 campeonatos que nós estamos ainda disputando nesse final do primeiro semestre, começo do segundo semestre. E aí, no segundo semestre, sim, continuar e trazer reforços, né? Pedidos pelo Vitor Pereira. Lateral esquerdo, ponta, né? Ponta, atacante de lado, centroavante, meia, né? O Corinthians volante também, já que perdeu o Paulinho. Então, deveremos aí no segundo semestre ter de 4 a 5 jogadores contratados. Daqueles moldes, né? Igual do Rafael Ramos. E é isso, meus amigos. É isso. Muito obrigado a quem ficou aí com a gente. Hoje, vocês podem perceber que é um vídeo gravado, né? Hoje é um vídeo gravado. Peço a vocês aí que deixem o like, se inscrevam no canal. Deixa aqui deixa no comentário aqui, o que você quer saber, né? Aí eu vou responder todo mundo aqui, beleza? É isso aí, meus amigos. Fiquem com Deus. Mais uma vez, obrigado por escolher o canal Sangue e Raça para assistir. Valeu de coração. Mais uma vez, né? A gente trazendo as notícias corintianas, o nosso ponto de vista. E não tem problema, tá? Não tem problema se você não concorda. Se você concorda comigo, não tem problema nenhum, tá? Aqui é um canal democrático e aqui você tem voz. É isso. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Olha, vamos lá, Vamos, Duílio, acorda, Duílio. Acorda, Duílio, que vão meter a mão no Corinthians, viu? Vão meter a mão no Corinthians. Fiquem com Deus, um grande abraço e vai, Corinthians. Fui!